Fala pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar nessa aula Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Silvester, sou professor de Geografia e vou trazer para vocês mais esse conteúdo dessa ciência linda que é a ciência geográfica. E agora, nessa ideia de meio ambiente, precisamos entender o que é recurso natural. Recurso natural é qualquer tipo de matéria-prima e material existente na natureza do qual será necessário para o benefício, as condições de dignidade e de sobrevivência da humanidade. O recurso natural, ele pode ir desde a água que consumimos no rio, até mesmo os minérios do subsolo, do qual vão ser transformados em máquinas, em automóveis, em aviões, satélites espaciais. Recursos naturais, então, nós vamos entender como aquilo que a humanidade retira da natureza para o seu sustento, para o bem-estar e a melhoria das condições de vida da população. Dentro dessa ideia, dentro dessa lógica, nós entendemos os recursos naturais de dois tipos: os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Quando a gente fala de recurso natural renovável, são aqueles que apresentam a capacidade de se recompor naturalmente ou com o auxílio das atividades humanas, como florestas, a água, os solos. Quando nós temos a utilização da água, nós entendemos a água como um recurso natural renovável, pois a água sofre aquele processo conhecido como ciclo hidrológico, onde vai acontecer o curso superficial, o escoamento até o oceano, que vai gerar a evaporação, que vai transformar em precipitação novamente até voltar ao seu curso natural. Então, a captação da água, ela vai ser, de certa forma, utilizada de uma maneira renovável, uma vez que a própria natureza tem uma capacidade rápida de renovar, de dar esse recurso natural novamente para a população, para a sociedade, para a própria humanidade. Assim, entendemos a água como esse recurso natural. Agora, nós temos também as florestas, que de certa maneira podemos utilizar também como um recurso natural renovável, já que em pouco tempo a natureza poderia, e eu digo poderia, ter a capacidade de recompor novamente esse recurso dentro da natureza. Claro que nós temos o uso insustentável das florestas, então acaba gerando problemas, obviamente, do desmatamento e que vai gerar problemas climáticos, ambientais graves, causando aí impactos severos para o meio ambiente. Mas podemos utilizar também as florestas como áreas de reflorestamento, florestas rápidas para a utilização da sua madeira, para a produção de móveis, da construção civil, para a produção de papel e celulose, através de fazendas de produção de árvores, basicamente. Então ela pode ser considerada uma produção renovável. A agricultura, querendo ou não, também pode ser considerado um recurso natural renovável, em que artificialmente a humanidade acaba gerando. Assim como também o próprio solo, que ele pode ser renovável, passando a entender que ele demora pouco tempo para se recompor. Claro que pouco tempo na questão da pedologia, que é o estudo dos solos, ele vai ser cerca de 35 anos para cada centímetro de solo. Claro que se a gente utilizá-lo de uma velocidade do qual a natureza não consegue recompor, a gente não vai ter essa consciência de renovabilidade desse solo. Então, precisamos entender também que os recursos naturais renováveis, eles podem se recompor, mas claro, passando no ritmo natural das coisas. A natureza tem sua própria velocidade de recompor. Então, dependendo da forma com que a humanidade utiliza determinado recurso natural, obviamente, esse recurso pode se tornar insustentável, pode se tornar não renovável. E aí a gente entra justamente em quem? Nos não renováveis, que são aqueles que em um curto ou longo prazo terão a sua disponibilidade na natureza esgotada. A exemplo dos recursos minerais, que são finitos, como o carvão mineral, o alumínio, o ouro, o petróleo. Na verdade, esses recursos também são renováveis. Só que eles demoram
muito tempo para se recompor na natureza. Quando a gente fala de ciclo das rochas, acontece que vai acontecer novamente essa renovação, mas em milhares ou até milhões de anos. E claro, nós, enquanto humanidade, não estaremos aqui para ver esse ciclo ser renovado. Portanto, nós chamamos os produtos de recursos naturais minerais como recursos naturais não renováveis. Principalmente os combustíveis fósseis, os minerais metálicos, as pedras preciosas, enfim, e outros tipos de rocha também como recursos naturais não renováveis, pois ele não vai conseguir acompanhar o mesmo ritmo de utilização que a humanidade acaba tendo na retirada dele da natureza. Então, percebemos bem que os recursos naturais renováveis, eles conseguem acompanhar o ritmo de produção, o ritmo de utilização da humanidade, enquanto que os não renováveis, claro, quanto mais for retirado, mais cedo vai ser finalizado, vai ser esgotado. Assim, nós precisamos ter a consciência de que esses recursos naturais podem acabar e se nós não tomarmos determinados cuidados, com certeza as gerações futuras não vão ter esse mesmo recurso. Por isso que nós precisamos entender e conscientizar que toda a natureza, representada por essa mandala dos 4 elementos, precisa ter a ideia do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é uma prática que foi criada a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 1992, que sediou 186 países na cidade do Rio de Janeiro, para discutir como produzir, como gerar economia e, ao mesmo tempo, melhorar as condições do meio ambiente. Então, a ideia do desenvolvimento sustentável, que é satisfazer as necessidades da geração atual no que diz respeito à produção, à questão econômica, mas sem comprometer a capacidade das gerações futuras também de satisfazerem as suas necessidades. Basicamente seria utilizar os recursos naturais de maneira que as gerações futuras terão as mesmas quantidades e proporções desse recurso. Para fazer uma ideia, para fazer uma alusão ao que é desenvolvimento sustentável, eu costumo falar dos seringueiros. Aquelas pessoas que andam a floresta na região amazônica, principalmente na parte ocidental do Amazonas, no estado do Acre, onde eles buscam essas árvores, a seringueira, e eles vão lá todo dia riscar a casca da árvore para que dela saia a seiva da seringueira, o chamado látex, para a produção de borracha. É um trabalho duro, um trabalho desgastante, onde ele vai chegar, riscar a árvore, colocar um potinho e durante o dia todo ele vai fazer pequenos pingos da seiva até chegar num determinado momento do dia em que vai conseguir fechar e deixar aí um pote todo cheio. Bom, é um trabalho muito desgastante e com um nível de produtividade pequeno. Não seria mais fácil, obviamente, a gente pegar toda aquela árvore, passar a motosserra nela, passar numa prensa igual o caldo de cana e tirar toda a seiva e vai ter baldes e baldes dessa seiva? Seria muito mais fácil, concordam? Agora, só vai ter uma vez. E as gerações futuras onde vai ter, não vai ter mais. Vocês já ouviram falar daquela fábula da galinha dos ovos de ouro? Essa é a principal ideia para entendermos a importância do desenvolvimento sustentável. Vamos fazer essa história rapidinho para você entender. Um certo dia, uma pessoa encontra uma galinha em que botava todo dia um ovo de ouro. Essa galinha, obviamente, acabou sendo importante para aquela família. Já que todo dia ela botava um ovo de ouro, ela vai ser importante. Uma vez que ela começa a ficar rica, a família começa a ter condições, começa a ficar poderosa na região. Mas a ambição começa a ser tão grande e o nível de loucura dessas pessoas começa a ser tão exagerada que um certo dia, na vontade de ter cada vez mais ovos de ouro, o pai da família chega e diz: bom, se essa galinha bota ovo de ouro todos os dias, se eu abrir essa galinha, eu vou tirar todos os ovos de ouro que ela puder ter e vou viver a minha vida inteira como uma pessoa milionária. E nessa loucura, ele vai, pega a galinha,
acaba matando, abrindo e quando abre a galinha, não encontra ovo nenhum. Basicamente, essa ideia da ambição, da busca por ter mais lucro, fez com que ele não tivesse mais esse recurso diário. Essa é a principal sacada do desenvolvimento sustentável. Ganhar pouco, mas ganhar diário. E não se preocupar em explorar de uma vez só e não deixar que as gerações futuras tenham também esse mesmo recurso. Eu vou sair de cena, vocês vão dar aquele print na tela, vão tirar aquela foto e vão continuar mandando bem nesses estudos, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, tchau!